7 anos. 7 anos da minha vida dedicados a fazer aquele escritório funcionar perfeitamente. 7 anos acordando às 5:30 da manhã, chegando antes de todo mundo, organizando cada detalhe da agenda do meu chefe, antecipando problemas, resolvendo crises, sendo a pessoa que mantinha aquela empresa de pé. E bastaram 15 minutos de humilhação pública para tudo parecer não ter valido nada. Mas eu ainda não sabia que aquele seria apenas o começo da história mais surpreendente que eu já vivi. Meu nome é Mariana, tenho 34 anos, e durante 7 anos fui a secretária executiva do Dr. Eduardo Pimentel, diretor-presidente da Pimentel Engenharia, uma empresa que fatura mais de 50 milhões por ano, construindo condomínios de luxo. Quando comecei ali, eu tinha 27 anos, acabava de terminar uma pós-graduação em administração e estava determinada a provar que era muito mais do que apenas uma secretária. Que ironia essa frase voltar para me assombrar anos depois. Minha rotina era impecável, quase militar. Eu chegava sempre às 7 da manhã. 1 hora antes de qualquer pessoa. Fazia o café do Eduardo do jeito que ele gostava. Expresso duplo com uma colher de açúcar mascavo, numa xícara de porcelana específica que ele trouxe de uma viagem à Itália. Organizava os documentos que ele precisaria nas reuniões do dia, destacava os pontos importantes com post-its coloridos por ordem de prioridade e deixava um resumo executivo de 2 páginas sobre cada assunto. Parece detalhe pequeno, mas era isso que fazia eu ser indispensável. Eduardo confiava em mim completamente. Eu conhecia as senhas dos sistemas internos, tinha acesso à conta bancária da empresa, assinava documentos em nome dele quando necessário. Conhecia cada cliente pessoalmente, sabia dos projetos antes mesmo do conselho diretor. Quando algum engenheiro ou gerente tinha um problema e não conseguia falar com Eduardo, vinham falar comigo primeiro. Eu era a ponte, a solucionadora, a pessoa que fazia as coisas acontecerem. Meu salário era excelente, quase 3 vezes a média do mercado para a função. Eduardo sempre dizia que competência tinha preço e que eu valia cada centavo. Ele me deu aumento espontâneo 2 vezes, sem eu precisar pedir. Me mandou fazer cursos de gestão estratégica pagos pela empresa. Sempre me elogiava nas reuniões. A Mariana resolveu isso. A Mariana teve essa ideia. Perguntem para a Mariana. Ela sabe. Eu me sentia valorizada, respeitada, parte essencial daquele lugar. Mas tinha um problema. Um problema que começou pequeno, como uma rachadura quase invisível numa parede, mas que foi crescendo até destruir tudo. Patrícia, a esposa do Eduardo. A primeira vez que notei algo estranho foi há uns 2 anos. Patrícia sempre foi muito presente na empresa. Afinal, ela era sócia e tinha 40% das ações. Mas ela nunca tinha sido ativa nas decisões. Focava mais em decoração, eventos, a parte social do negócio. Até que começou a aparecer mais, a fazer reuniões com Eduardo a portas fechadas, a olhar para mim de um jeito diferente, desconfiado, como se eu fosse uma ameaça. No começo, eu achei que estava imaginando coisas, mas os sinais foram ficando óbvios. Ela começou a me cumprimentar de forma fria, quase robótica. Bom dia, Mariana, sem olhar nos meus olhos. Quando Eduardo me pedia para ficar até mais tarde para terminar um projeto urgente, ela ligava no celular dele a cada 15 minutos, perguntando quando ele ia embora. Uma vez, eu estava mostrando uma planilha para Eduardo no notebook dele, inclinada sobre a mesa dele, e ela entrou na sala sem bater. Parou na porta, olhou para nós dois e disse: "Desculpe interromper. O que quer que seja isso?" O tom era gelo puro. Eu comecei a perceber que ela me vigiava. Quando eu passava pelo corredor e ela estava conversando com alguém, a conversa parava. Ela olhava para mim até eu sumir de vista. Uma vez, entrei no banheiro feminino e ouvi ela falando no telefone com alguém. Não é normal uma secretária ter tanto acesso assim. Você não acha estranho? Ele confia mais nela do que em mim. Meu coração disparou. Eu tranquei devagar a porta da cabine, rezando para ela não ter me visto entrar. Mas eu não fazia nada de errado. Absolutamente nada. Meu relacionamento com Eduardo era profissional. Sempre foi. Eu tinha namorado inclusive, o Felipe, que trabalhava como analista financeiro em outra empresa. Eduardo era casado há 17 anos, tinha 2 filhos adolescentes. Nunca mesmo, houve qualquer tipo de aproximação inadequada entre nós. Mas ciúme não precisa de lógica, né? Ciúme se alimenta de insegurança, de paranoia, de medo. As coisas pioraram progressivamente. Patrícia começou a questionar tudo o que eu fazia. Eduardo, por que a Mariana assina esses documentos? Não deveria ser alguém do alto escalão? Ou, você realmente precisa que ela fique até tarde? Não tem mais ninguém que possa fazer isso?
Ela nunca falava diretamente comigo, sempre através dele, como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. E aí veio aquela terça-feira, dia 19 de setembro, dia que eu nunca vou esquecer. Era uma manhã normal. Tínhamos uma reunião importante com um cliente grande, um grupo imobiliário de São Paulo que ia fechar um contrato de quase 10 milhões. Eu tinha preparado tudo. Apresentação revisada 3 vezes, amostras de acabamento organizadas, cafezinho especial encomendado da cafeteria chique que o cliente adorava. A reunião estava marcada para as 10 e tudo estava perfeito. 9h40. Eu estava na sala de reuniões, ajustando os últimos detalhes, quando ouvi a voz dela, alta, estridente. Patrícia entrou no escritório gritando meu nome. Mariana! Mariana! Meu estômago gelou. Saí da sala de reuniões e a vi parada no meio do escritório aberto, onde ficavam umas 20 pessoas trabalhando. Todo mundo olhou. O silêncio foi imediato e constrangedor. Você acha que é alguém? Ela gritou, me apontando com o dedo. Você acha que porque meu marido confia em você, você é especial? Você é dona dessa empresa? Eu fiquei paralisada. Senti meu rosto ferver, minhas mãos gelarem. Patrícia, eu não entendo o que... Cala a boca! Ela me cortou, vindo na minha direção. Você não entende? Então, eu vou explicar bem clarinho para você e para todo mundo aqui ouvir. Você é uma secretária, uma funcionária. Você não tem nenhum poder aqui. Você não é sócia. Você não é família. Você é uma empregada que está se metendo onde não foi chamada. As pessoas ao redor estavam chocadas. Algumas olhavam para baixo, com vergonha alheia. Outras olhavam fixamente para a cena, boquiabertas. Senti meus olhos arderem, mas me forcei a não chorar. Não ali, não na frente de todos. Eu só faço meu trabalho, eu disse baixinho, tentando manter a voz firme. Seu trabalho? Ela riu, um riso amargo, debochado. Seu trabalho é digitar, atender telefone e fazer café. Não é ficar até meia-noite sozinha com meu marido. Não é assinar documentos como se fosse dona da empresa. Não é se achar indispensável. Eduardo apareceu correndo do corredor. Patrícia, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Ela virou para ele furiosa. Eu estou colocando essa mulher no lugar dela. Você é cego, Eduardo? Você não vê o jogo que ela está jogando? Todo mundo aqui vê. Que jogo? Eduardo estava confuso, olhando de mim para ela. Mariana é minha secretária. Ela trabalha comigo há 7 anos. Você está enlouquecendo? Enlouquecendo? A voz dela subiu 1/8. Eu estou enlouquecendo? Pergunta para ela então. Pergunta para ela por que ela precisa ficar sozinha com você depois do expediente. Pergunta por que ela se veste assim, toda arrumada, toda perfumada. Pergunta o que ela quer de você, Eduardo. Eu senti uma humilhação tão profunda, tão visceral, que minhas pernas fraquejaram. Eu me vestia de forma profissional, sempre. Calça social, blusa discreta, salto médio. Nunca usei decotes, nunca usei roupas chamativas. Mas na cabeça dela, tudo era motivo para suspeita. Patrícia, chega, vamos conversar no meu escritório. Eduardo tentou pegar no braço dela, mas ela se soltou com força. Não, não vou conversar em lugar nenhum. Quero que essa mulher saia daqui. Quero que você demita ela hoje, Eduardo. Hoje mesmo. O escritório inteiro estava em silêncio absoluto. 20 pares de olhos fixos em mim, na pior humilhação da minha vida. Eu senti uma lágrima escorrer, mas limpei rápido, tentando manter alguma dignidade. Eu não fiz nada de errado, eu disse, dessa vez mais alto, olhando diretamente para ela. Eu só trabalho. Eu só faço meu trabalho, sempre com profissionalismo e respeito. Se você tem um problema com seu casamento, não é comigo que você precisa resolver isso. Foi como se eu tivesse jogado gasolina no fogo. Patrícia avançou em mim. E por um segundo, eu achei que ela fosse me bater. Eduardo segurou ela. Patrícia, chega! Vamos sair daqui. Agora! Ele praticamente arrastou ela para fora do escritório. Antes de sair, Patrícia virou e gritou. Você está demitida! Você me ouviu? Demitida! A porta bateu. Eu fiquei ali, parada, sentindo todos aqueles olhares em mim. Ninguém falou nada. Alguns olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida. Eu me virei, peguei minha bolsa na minha mesa e fui direto para o banheiro. Tranquei a porta da cabine. E aí, só aí, eu deixei as lágrimas caírem. Soluços silenciosos, mãos tremendo, coração despedaçado. 7 anos de dedicação, de competência, de lealdade. E em 15 minutos, tudo virou nada. Eu tinha sido humilhada publicamente, acusada de coisas que nunca fiz, tratada como uma ameaça, como uma intrusa. E o pior,
Eu não tinha feito nada além do meu trabalho. Nada. Fiquei ali por uns 20 minutos tentando me recompor. Respirei fundo. Lavei o rosto com água gelada. Olhei para o espelho. Meus olhos estavam vermelhos, inchados, mas eu não ia sair dali parecendo derrotada. Eu não ia dar esse gostinho. Voltei para minha mesa. Eduardo não tinha voltado. O escritório estava num silêncio estranho. Todo mundo fingindo trabalhar, mas claramente esperando o próximo capítulo daquele drama. Eu liguei meu computador, abri meus e-mails e comecei a trabalhar, porque era isso que eu sabia fazer, trabalhar. Mas enquanto eu digitava, minha mente estava em outro lugar. Eu estava em choque, sim. Humilhada, sim. Magoada, sim. Mas também algo estava diferente. Uma calma estranha começou a tomar conta de mim, uma clareza. Eu percebi que aquela situação não era sobre mim, era sobre ela, sobre os problemas dela, as inseguranças dela, o casamento dela. E eu percebi outra coisa também. Eu tinha ficado em silêncio, eu tinha mantido a calma. Eu não tinha revidado, não tinha gritado, não tinha perdido a compostura. E isso, de alguma forma, me dava um poder que ela não esperava, porque quem perde o controle, perde o jogo. Naquela tarde, Eduardo me mandou uma mensagem. Mariana, me desculpe. Por favor, ignore tudo. Você não está demitida. Vamos conversar amanhã. Eu não respondi, só deixei no visualizado, porque naquele momento, algo mudou em mim. Eu não era mais a secretária dedicada que aceitava tudo calada. Eu era alguém que tinha sido atacada injustamente e que ia descobrir o que realmente estava acontecendo. E eu ia descobrir. Porque nos próximos dias, eu comecei a prestar atenção, real atenção, em coisas que antes eu ignorava, que passavam despercebidas. E o que eu descobri? Bem, isso mudaria tudo. Se você já passou por alguma situação de humilhação injusta no trabalho, deixe um like aqui. E se você quer saber como essa história teve uma reviravolta que ninguém esperava, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque nos próximos blocos você vai descobrir o que eu encontrei e como isso virou o jogo completamente. Fica até o final, a reviravolta é de arrepiar. Na quarta-feira, eu acordei diferente. Não acordei mais magoada ou humilhada. Acordei observadora, estratégica, como se um véu tivesse sido tirado dos meus olhos e eu finalmente pudesse enxergar o que estava acontecendo ali há tanto tempo, bem debaixo do meu nariz. Cheguei no escritório no mesmo horário de sempre, 7 da manhã. Coloquei minha bolsa na gaveta, liguei o computador, preparei o café do Eduardo, tudo igual. Mas eu estava diferente. Eu não estava mais apenas cumprindo tarefas. Eu estava observando, analisando, conectando pontos que antes pareciam aleatórios. Eduardo chegou às 8h15. Ele parecia cansado, olheiras fundas, expressão tensa. Veio direto para minha mesa antes mesmo de entrar na sala dele. Mariana, podemos conversar? Claro, eu disse neutra. Levantei e fui atrás dele até a sala. Ele fechou a porta, se sentou na cadeira, suspirou profundamente. Eu não sei nem por onde começar a me desculpar, ele disse. O que a Patrícia fez ontem foi inaceitável. Completamente inaceitável. Você não merecia aquilo. E eu entendo se você quiser processar ela, ou me processar, ou simplesmente sair dessa empresa. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Por que ela fez aquilo, Eduardo? Ele desviou o olhar. Ela anda paranoica. Acha que todo mundo está tramando contra ela. Acha que eu estou tendo um caso. Não sei o que está acontecendo com ela, sinceramente. Ela tem motivos para achar isso? Perguntei, olhando diretamente para ele. O quê? Não! Claro que não! Eu nunca traí minha esposa, Mariana. E você é minha secretária. Uma profissional excepcional. Isso é tudo. Acreditei nele. Eduardo sempre foi correto comigo. Nunca houve qualquer insinuação, qualquer olhar diferente, qualquer comentário inadequado. O problema não era ele. O problema era ela. Eu não vou processar ninguém, eu disse. E não vou sair da empresa. Eu só quero fazer meu trabalho em paz. O alívio no rosto dele foi visível. Obrigado, Mariana, sério. Eu vou conversar com ela, vou deixar claro que isso não pode acontecer de novo. Você é parte essencial dessa empresa. Eu voltei para minha mesa. Mas aquela conversa me deixou com mais perguntas do que respostas. Patrícia estava paranoica. Achava que todo mundo estava tramando contra ela. Achava que Eduardo estava tendo um caso. Por quê? O que tinha mudado? Comecei a prestar atenção em coisas pequenas. Patrícia tinha começado a frequentar o escritório quase todos os dias nas últimas semanas. Antes, ela aparecia 1 ou 2 vezes por mês, só para reuniões de sócios ou eventos. Agora, estava lá quase que diariamente. Ficava na sala dela. Sim, ela tinha uma sala, mesmo sem função executiva, por horas. Às vezes recebia visitas, às vezes ficava ao telefone.
sempre de porta fechada. Na quinta-feira, ela chegou no escritório por volta das 10 da manhã. Passou por mim sem falar nada, nem olhar na minha cara. Entrou na sala dela e bateu a porta. 15 minutos depois, um homem que eu nunca tinha visto antes entrou no escritório. Terno caro, pasta executiva, aquela postura de advogado ou consultor. Ele perguntou pela Patrícia, eu indiquei a sala e ele entrou. Ficaram conversando por mais de 1 hora. Quando ele saiu, eu ouvi um pedaço da conversa deles na porta. Precisa de mais documentos comprobatórios. Se você quer seguir com isso, precisa ter provas sólidas, não só especulações. A voz dele era séria, profissional. Provas sólidas de quê? Seguir com o quê? Minha curiosidade estava a mil, mas eu não podia perguntar diretamente, não podia levantar suspeitas. Então fiz o que sempre fiz de melhor. Organizei informações. Comecei a fazer anotações discretas no meu celular, datas, horários, pessoas que visitavam Patrícia, conversas que eu ouvia sem querer, comportamentos estranhos. Na sexta-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Eduardo tinha uma reunião externa à tarde com um cliente e pediu para eu imprimir alguns contratos urgentes antes dele sair. Fui até a impressora na sala de documentos, um espaço pequeno nos fundos onde fica a impressora central, scanner e armários com arquivos. Enquanto esperava os papéis saírem, ouvi vozes vindo do corredor. Patrícia e alguém. Me escondi instintivamente atrás de um armário. Sim, eu sei. Parece cena de filme, mas foi automático. Quanto tempo vai demorar? Era a voz de Patrícia. Depende. Se for amigável, pode ser rápido. Se ele contestar, pode levar meses. A outra voz era masculina, desconhecida para mim. Ele vai contestar, com certeza. Então preciso ter munição suficiente. Você tem os extratos bancários? Tenho. E tenho as viagens que ele fez nos últimos 2 anos. Várias sozinhas, algumas com pessoas suspeitas. Meu coração disparou. Ela estava planejando alguma coisa contra Eduardo e envolvia advogados, extratos bancários, viagens. Não era paranoia de traição, era algo maior. E as ações da empresa? O homem perguntou. São 40% minhas, 60% dele. Mas com as provas certas, posso argumentar que tenho direito a mais, ou a uma divisão maior em caso de separação. Separação. Ela estava planejando se separar do Eduardo. E não só isso. Ela estava planejando levar mais do que o dela. Estava construindo um caso sujo, baseado em viagens suspeitas e pessoas suspeitas, que provavelmente eram só reuniões de trabalho. E aí tudo fez sentido. A paranoia com as funcionárias, as visitas constantes ao escritório, a humilhação pública comigo. Ela estava construindo uma narrativa de que Eduardo era um marido infiel, um empresário desonesto, um homem que não merecia suas ações, seu patrimônio. E eu, a secretária dedicada, era a personagem perfeita para encaixar no papel de amante. Ela não estava com ciúmes, ela estava construindo provas falsas. Eles continuaram conversando por mais alguns minutos, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Esperei eles se afastarem, peguei os contratos impressos e voltei para minha mesa, tentando parecer normal, mas minha mente estava em ebulição. Eduardo não sabia de nada. Ele realmente achava que a esposa estava apenas paranoica, insegura. Mas era muito pior que isso. Era estratégico, era calculado, era armadilha. E eu tinha uma escolha a fazer. Eu podia fingir que não ouvi nada, ficar na minha, me proteger. Ou eu podia fazer algo. Mas o quê? Contar para Eduardo? E se ele não acreditasse? E se achasse que eu estava inventando para causar problemas no casamento dele? Eu não tinha provas. Eram só palavras que eu ouvi. Ele podia facilmente virar a situação contra mim, dizer que eu estava me metendo onde não devia. Então decidi fazer diferente. Se ela estava juntando provas, eu também ia juntar. Provas reais. Provas de que ela estava arquitetando tudo isso. E quando o momento certo chegasse, eu teria algo para mostrar. Nos dias seguintes, eu me tornei uma detetive silenciosa. Quando Patrícia estava na sala dela, eu prestava atenção em quem entrava e saía. Anotava nomes, fazia pesquisas discretas no Google depois. Descobri que 3 das pessoas que visitaram ela eram advogados especializados em divórcio litigioso e partilha de bens. Quando ela deixava documentos na impressora, sim, ela era desleixada assim, eu dava uma olhada antes de devolver para ela. Nada muito comprometedor, mas eu consegui ver alguns e-mails impressos com trocas entre ela e os advogados, discutindo estratégias para maximizar a partilha patrimonial.
Uma vez, ela esqueceu o notebook dela aberto na sala de reuniões. Foi só por 5 minutos, mas foi o suficiente. Tirei foto da tela, que mostrava um arquivo chamado Evidências, Eduardo. Não consegui abrir, mas aquilo me disse tudo. Ela estava mesmo montando um dossiê contra o próprio marido. Contra o homem com quem era casada há 17 anos, pai dos filhos dela. E ela não estava fazendo isso porque ele era um monstro, ou porque ele realmente traiu. Ela estava fazendo porque queria mais dinheiro, mais controle, mais poder. E as humilhações continuaram. Patrícia não teve vergonha nenhuma depois daquele episódio. Pelo contrário, parecia ter piorado. Ela fazia questão de me tratar mal na frente de outras pessoas. Uma vez, deixou cair café no chão propositalmente e disse: Mariana, limpa isso aqui. É seu trabalho, né? Fazer as coisas que ninguém quer fazer. Eu limpei, sem reclamar, porque cada humilhação me dava mais certeza de que eu estava fazendo a coisa certa ao investigar. Outra vez, Eduardo pediu para eu acompanhá-lo em uma reunião com um fornecedor para anotar os pontos importantes. Quando Patrícia soube, ela ligou no celular dele no meio da reunião aos berros. Você levou ela na reunião? Você não tem mais ninguém para levar? Tem 30 funcionários nessa empresa. Eduardo desligou o telefone no rosto dela. Pediu desculpas para o fornecedor. Estava visivelmente constrangido, mas o que me deu a virada completa, o ponto de não retorno, foi o que descobri numa terça-feira à noite. Eduardo tinha viajado para Brasília para uma reunião com investidores e voltaria só no dia seguinte. Patrícia sabia disso. Ela apareceu no escritório às 7 da noite, horário que já estava quase vazio, e entrou na sala do Eduardo. Eu estava terminando uns relatórios e vi quando ela entrou. Achei estranho, mas pensei que ela tinha ido buscar alguma coisa. Só que ela ficou lá dentro por mais de meia hora, e quando saiu, estava carregando uma caixa com documentos. Ela nem olhou para os lados, só saiu rápido, como se estivesse fazendo algo errado. Entrei na sala do Eduardo assim que ela foi embora. Fui direto no armário, onde ele guardava os documentos mais importantes da empresa. Contratos, balanços, informações estratégicas. Tinha um arquivo específico que ele sempre me pedia. Documentos confidenciais. Projetos 2023-2024. Estava vazio. Ela levou. Patrícia estava roubando documentos confidenciais da empresa. Documentos que podiam comprometer concorrências, projetos em andamento, estratégias financeiras. Ela não estava só planejando um divórcio. Ela estava planejando destruir a empresa. Porque se ela levasse esses documentos para concorrentes ou os usasse de forma errada, a Pimentel Engenharia poderia perder contratos milionários. E aí eu entendi a dimensão do que estava acontecendo. Não era só sobre dinheiro. Era sobre vingança, sobre controle, sobre destruição. Tirei fotos do armário vazio. Anotei a data e horário. Verifiquei as câmeras de segurança do prédio. Eu tinha acesso porque ajudava o Eduardo com essas coisas. Baixei o vídeo dela entrando e saindo com a caixa. Salvei tudo em 3 lugares diferentes: pendrive, nuvem, e mandei para o meu e-mail pessoal. Agora eu tinha provas reais. Não eram mais só palavras que eu ouvi. Eram imagens, vídeos, documentos. Era crime. Mas eu ainda não falei nada, porque algo me dizia que tinha mais. Que ela estava planejando algo maior e que se eu revelasse agora, ela mudaria os planos, se adaptaria e talvez conseguisse sair ilesa. Então esperei, observei, documentei cada movimento. Até que, 3 semanas depois, aconteceu algo que eu não esperava. Algo que ia forçar minha mão, que ia fazer tudo acelerar. E quando aconteceu, o jogo mudou completamente. Era uma segunda-feira de manhã, quando minha vida virou de cabeça para baixo pela segunda vez. Eu achei que já tinha passado pelo pior, que a humilhação pública tinha sido o fundo do poço, mas eu estava errada, porque dessa vez, Patrícia não veio sozinha. Ela veio com um ultimato. Cheguei no escritório às 7, como sempre, mas quando entrei, percebi que tinha algo diferente. A sala do Eduardo estava iluminada e ouvi vozes vindo de lá. Vozes alteradas. Fui até minha mesa. Liguei o computador, tentando não parecer curiosa, mas obviamente prestando atenção. Era Patrícia, e ela estava gritando. Eu não aguento mais, Eduardo. Ou ela sai, ou eu saio. E se eu sair, você sabe muito bem o que vai acontecer com essa empresa. Pelo amor de Deus, Patrícia. A Mariana não fez nada. Você está obcecada com uma coisa que não existe. Obcecada? Eu estou obcecada? Você passa mais tempo com ela do que comigo. Ela sabe mais sobre sua vida do que eu. Ela tem acesso a tudo aqui, Eduardo, tudo. Enquanto eu, sua esposa, a mãe dos seus filhos, sou tratada como uma intrusa.
Ouvi passos pesados, porta, batendo. Patrícia saiu da sala dele como um furacão. Passou direto por mim sem olhar e foi embora. Eduardo ficou lá dentro. Silêncio. Respirei fundo. Aquilo não era bom sinal. Às 9 da manhã, Eduardo me chamou na sala. O rosto dele estava cansado, envelhecido. Parecia que ele não tinha dormido há dias. Mariana, senta aqui, por favor. Sentei. Meu coração estava acelerado, mas eu mantive a expressão neutra. Eu não sei como dizer isso. Ele começou, evitando olhar nos meus olhos. Você é a melhor profissional que eu já tive. Você faz um trabalho impecável e eu confio em você completamente. Mas eu não posso mais ignorar o impacto que essa situação está tendo no meu casamento. Senti um frio na espinha. Eu sabia o que vinha. Eu preciso te pedir um afastamento. Temporário. Ele acrescentou rápido. Só até as coisas se acalmarem. Você vai continuar recebendo normalmente. E assim que a Patrícia entender que não há nada entre nós, você volta. Um afastamento temporário, eu repeti, devagar, que na prática é uma demissão disfarçada. Não é demissão, Mariana. Você vai voltar, eu prometo. Só preciso que ela veja que eu estou levando a sério as preocupações dela. Eu ri. Não foi um riso de alegria. Foi um riso de descrença total. Eduardo, você percebe o que você está fazendo? Você está punindo uma funcionária competente porque sua esposa está com ciúmes infundados. Você está cedendo a uma manipulação. Eu sei que parece errado, ele disse, passando a mão no cabelo. Mas é meu casamento, Mariana. São 17 anos, 2 filhos. Eu não posso perder minha família por causa de... Ele parou, mas eu completei na minha cabeça. Por causa de você, porque era isso que ele ia dizer. Por causa de mim, como se eu fosse o problema. Tudo bem, eu disse levantando. Eu entendo. Quando você quer que eu saia? Ele pareceu surpreso com minha reação calma. Hoje, se possível. Mas como eu disse, você vai receber normalmente e... Hoje está ótimo, eu interrompi. Vou recolher minhas coisas. Saí da sala antes dele poder dizer mais alguma coisa. Voltei para minha mesa. As pessoas no escritório me olhavam com aquela mistura de pena e curiosidade. Eles sabiam. Todo mundo sabia. Peguei minha caixa de pertences pessoais que eu guardava embaixo da mesa. Uma caneca personalizada que minha irmã me deu. Uma plantinha de suculenta. Porta-retratos com foto da minha família. Um caderninho de anotações. Coloquei tudo dentro da caixa, devagar. Metodicamente, a Juliana, da área administrativa, se aproximou. Mari, eu sinto muito. Isso é tão injusto. Obrigada, Ju, eu disse sem olhar para ela. Se eu olhasse, eu ia chorar. O Carlos, gerente de projetos, também veio. Mariana, a gente sabe que você não fez nada. Todo mundo aqui sabe. Isso é absurdo. Vários colegas vieram. Alguns abraçaram. Outros só apertaram minha mão em silêncio. Sentia que eles estavam com raiva por mim, mas ninguém podia fazer nada. Porque no final, quem manda era o Eduardo. E o Eduardo tinha escolhido o lado dele. Terminei de arrumar minhas coisas. Olhei para aquela mesa onde eu sentei durante 7 anos. 7 anos de madrugadas, de horas extras, de dedicação absoluta. E agora estava vazio, como se eu nunca tivesse existido. Peguei minha caixa e saí. Não me despedi do Eduardo. Não falei mais nada com ninguém. Só saí. Mas antes de sair do prédio, fiz uma última coisa. Entrei no banheiro, tranquei a porta e abri meu notebook. Acessei meus arquivos salvos na nuvem. Todas as provas que eu tinha juntado sobre Patrícia. Os vídeos dela roubando documentos. As fotos dos e-mails com advogados. As anotações sobre as pessoas que visitavam ela. Tudo. E mandei um e-mail para 3 pessoas, o Conselho Administrativo da Pimentel Engenharia, que tinha 5 membros além do Eduardo e da Patrícia. Membros independentes, investidores, pessoas que tinham interesse na saúde da empresa. O assunto do e-mail era simples, informações urgentes sobre condutas irregulares. No corpo do e-mail, escrevi: Prezados membros do Conselho, meu nome é Mariana, e durante 7 anos fui secretária executiva do Dr. Eduardo Pimentel. Hoje fui afastada da empresa, devido a pressões da senhora Patrícia Pimentel. Escrevo este e-mail não por vingança, mas porque descobri informações que colocam em risco a integridade da Pimentel Engenharia. Anexo provas de que a senhora Patrícia Pimentel está removendo documentos confidenciais da empresa, incluindo contratos, projetos estratégicos e informações privilegiadas. Há vídeos das câmeras de segurança, registros de datas e horários e evidências de reuniões com advogados especializados em litígios corporativos. Acredito que essas informações possam estar sendo usadas para prejudicar a empresa ou para vantagem pessoal em processos de separação conjugal que estão sendo planejados. Deixo essas informações com vocês para que tomem as providências necessárias. Atenciosamente, Mariana.
Anexei todos os arquivos. Todos. Cliquei em enviar. Respirei fundo. Fechei o notebook. Saí do banheiro. Andei até o estacionamento. Coloquei a caixa no banco de trás do carro. Sentei no banco do motorista. E aí sim, eu chorei. Chorei de raiva, de frustração, de tristeza. Mas também chorei de alívio. Porque finalmente, eu tinha feito algo. Eu tinha plantado a bomba. Agora era só esperar explodir. Dirigi para casa. Cheguei no meu apartamento, aquele pequeno estúdio de um quarto que eu dividia com minhas plantas e meus livros. Tomei um banho longo, coloquei uma roupa confortável, fiz um chá, sentei no sofá e esperei. Não demorou muito. 4 horas depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Mariana? Uma voz masculina, formal. Aqui é Roberto Andrade, membro do Conselho Administrativo da Pimentel Engenharia. Recebemos seu e-mail. Meu coração disparou. Sim, senhor Roberto. Preciso que você venha até o escritório amanhã às 10 da manhã. Teremos uma reunião extraordinária do Conselho e sua presença é essencial. Você pode comparecer? Posso sim. Ótimo. E Mariana, obrigado por ter coragem de nos informar isso. Estaremos investigando tudo com muita seriedade. Ele desligou. Eu fiquei ali, celular na mão, processando o que acabava de acontecer. Eles levaram a sério. Eles acreditaram. E eles iam investigar. Patrícia não sabia, mas o jogo tinha virado. E eu tinha as cartas na mão. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava repassando tudo na cabeça. As provas que eu tinha. O que eu ia dizer, como eles iam reagir e, principalmente, o que ia acontecer com Patrícia quando tudo viesse à tona. Na manhã seguinte, me arrumei com cuidado. Tailleur preto, salto médio, cabelo preso. Quis parecer profissional, séria, confiável. Cheguei no escritório 15 minutos antes das 10. O clima estava estranho. As pessoas me olhavam com curiosidade, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Fui direto para a sala de reuniões principal. Quando entrei, o conselho já estava lá. 5 pessoas. Roberto Andrade, investidor principal. Doutora Cláudia Mendes, advogada da empresa. Senhor Paulo Nogueira, contador. E 2 outros investidores que eu conhecia de vista. Eduardo não estava. Patrícia também não. Mariana, obrigado por vir, Roberto disse, indicando uma cadeira. Por favor, sente-se. Sentei. As pernas estavam tremendo, mas eu mantive a postura ereta. Analisamos as evidências que você nos enviou, Roberto continuou. São graves, muito graves. Mas antes de tomarmos qualquer decisão, precisamos ouvir sua versão completa dos fatos. Como você descobriu essas informações? Por que decidiu nos informar agora? Respirei fundo e contei. Contei tudo. A humilhação pública, as perseguições constantes, as conversas que ouvi sem querer, o dia que vi Patrícia levando a caixa de documentos, as fotos, os vídeos, cada detalhe. Eles me ouviram em silêncio, faziam anotações, trocavam olhares sérios entre si. Quando terminei, foi a doutora Cláudia quem falou. Mariana, você tem certeza absoluta de que esses documentos eram confidenciais da empresa? E que a senhora Patrícia os removeu sem autorização? Tenho certeza absoluta. Eram os contratos dos projetos de 2024, incluindo orçamentos, cronogramas e informações estratégicas. E ela os levou às 7 da noite, quando o escritório estava vazio, sem avisar ninguém. O Sr. Paulo olhou para os outros membros. Se isso for comprovado, é crime corporativo. Pode ser enquadrado como apropriação indébita, quebra de dever fiduciário e até mesmo sabotagem empresarial. Roberto bateu com a caneta na mesa pensativo. Precisamos confrontar a senhora Patrícia e o Dr. Eduardo sobre isso. Mas antes, vamos verificar os registros. Mariana, você pode nos passar os backups das câmeras de segurança? Já estão no e-mail que enviei, mas posso repassar novamente, se necessário. Não, já temos. Obrigado. Ficaram conversando entre si por alguns minutos. Eu permaneci sentada, quieta, enquanto eles discutiam próximos passos, implicações legais, procedimentos internos. Por fim, Roberto olhou para mim. Mariana, você vai precisar ficar disponível para mais questionamentos nos próximos dias, mas por enquanto pode ir. E mais uma vez, obrigado pela sua coragem. Levantei, agradeci e saí da sala. Quando fechei a porta, encostei na parede do corredor e respirei fundo. Tinha dado o primeiro passo. Agora era torcer para que a justiça fosse feita. E foi. Mais rápido do que eu imaginava. 2 semanas. Foi o tempo que demorou para tudo desmoronar. Eu fiquei em casa durante esses dias, tentando processar tudo o que tinha acontecido.
O Roberto me ligou algumas vezes, pedindo esclarecimentos sobre datas, horários, pequenos detalhes das provas que eu tinha reunido. Ele não dava muitas informações, mas eu percebia pelo tom de voz dele que a investigação estava avançando. E aí, numa quinta-feira à tarde, meu celular tocou. Era o Eduardo. Hesitei em atender, mas a curiosidade foi maior. Alô? Mariana. A voz dele estava irreconhecível, rouca, cansada, desesperada. Eu preciso falar com você, pessoalmente, por favor. Eduardo, eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, ele interrompeu. Eu descobri tudo e eu preciso te pedir desculpas. Preciso te explicar. Você pode vir aqui no escritório? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Quando? Agora. Se você puder. O escritório está vazio, estou sozinho aqui. Parte de mim queria mandar ele para o inferno, mas outra parte, a parte curiosa, a parte que queria ver o desenrolar disso tudo com os próprios olhos, aceitou. Tudo bem, chego em 40 minutos. Desliguei, me arrumei e fui. Quando cheguei no escritório, estava realmente vazio. Só a luz da sala do Eduardo estava acesa. Bati na porta. Entra! Ele disse. Abri a porta e quase não reconheci o homem à minha frente. Eduardo estava com o rosto pálido, olheiras profundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Mariana, ele disse levantando. Obrigado por vir. Senta, por favor. Sentei, mantendo distância. Ele ficou de pé, nervoso, passando a mão no cabelo repetidamente. Eu não sei por onde começar, ele disse. Eu estraguei tudo. Eu fui um covarde, um idiota. Eu te botei para fora porque não tive coragem de encarar minha esposa, de encarar a verdade. Eduardo, por que você me chamou aqui? Perguntei, direta. Porque eu preciso que você saiba que eu descobri tudo. O conselho me chamou, me mostrou as provas que você reuniu, os vídeos, os documentos, e eles investigaram mais, encontraram coisas que nem você sabia. Ele sentou, jogou uma pasta em cima da mesa na minha direção. Olha isso. Abri a pasta. Dentro tinha relatórios, extratos bancários, e-mails impressos. Comecei a ler, e quanto mais eu lia, mais minha boca se abria de choque. Patrícia tinha aberto uma conta bancária secreta há 6 meses. Nessa conta, ela vinha depositando valores da empresa. Pequenos valores, de 5 a 10 mil reais por vez, mas que somados davam quase 300 mil reais. Ela tinha acesso como sócia e vinha desviando dinheiro aos poucos, de forma que não fosse percebido imediatamente. Além disso, os documentos que ela roubou não eram só contratos, eram propostas comerciais confidenciais. E ela tinha enviado cópias para empresas concorrentes, vendido, literalmente vendido, informações estratégicas da própria empresa. Ela estava sabotando a Pimentel Engenharia, Eduardo disse, a voz embargada, sabotando a empresa que nós construímos juntos, que sustenta nossa família, nossos filhos, tudo para ter vantagem num processo de divórcio e para me destruir no caminho. Eu fiquei em silêncio processando tudo aquilo. Era pior do que eu imaginava, muito pior. Os advogados dela confirmaram. Ela estava montando um processo alegando que eu desviava dinheiro, que tinha casos extraconjugais, que era um péssimo gestor. Tudo mentira. Tudo fabricado, e o plano era me tirar da empresa, ficar com o controle total e depois vender para um grupo investidor. Ela já tinha comprador, já tinha fechado o negócio, só precisava me tirar do caminho. E você não sabia de nada disso? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Nada. Eu juro, Mariana, eu achei que era só ciúme, insegurança, problemas normais de casamento. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz disso. Ele cobriu o rosto com as mãos, e pela primeira vez eu vi Eduardo chorar. 17 anos de casamento, 2 filhos, e ela estava planejando me destruir financeiramente, profissionalmente, emocionalmente. E o pior, ela ia conseguir. Se você não tivesse percebido, se você não tivesse reunido essas provas, ela teria conseguido. Senti uma mistura de sentimentos, pena dele, raiva por tudo que passei, satisfação de que a verdade tinha vindo à tona. O que vai acontecer agora? O conselho decidiu. Patrícia vai ser removida como sócia. Temos provas suficientes de quebra de deveres fiduciários, de apropriação indébita, de sabotagem empresarial. Ela vai ter que devolver o dinheiro que desviou e provavelmente vai responder criminalmente. Os advogados já estão preparando o processo. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. E sobre você, Mariana, eu sei que eu não mereço seu perdão.
Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas eu estou te pedindo para voltar. Não como minha secretária, como diretora administrativa, com um aumento de 100% no salário, participação nos lucros e um pedido formal de desculpas da empresa registrado em cartório. Fiquei em silêncio. Ele continuou desesperado. Você salvou essa empresa. Você expôs uma fraude que teria nos destruído. Você tem inteligência, coragem e lealdade. São qualidades raríssimas. E eu fui idiota de não te proteger quando você precisava. Olhei para aquele homem. O homem que eu respeitei durante 7 anos. O homem que me ensinou sobre gestão, sobre profissionalismo, sobre ética corporativa e que, no momento mais importante, me jogou para escanteio para salvar um casamento podre. Eu preciso pensar, eu disse, levantando. Quanto tempo você precisa? Ele perguntou ansioso. Vou te dar uma resposta até a semana que vem. Saí dali. Fui para casa. Liguei para minha melhor amiga, a Fernanda, e contei tudo. Ela me ouviu em silêncio e no final disse: Mari, você tem que fazer o que é melhor para você. Não para ele, não pela empresa, para você. Passei o fim de semana pensando, pesando prós e contras, fazendo planilhas mentais. Sim, eu sou essa pessoa. E cheguei numa conclusão. Na segunda-feira, liguei para o Eduardo. Eu aceito, mas com algumas condições. Quais? Primeira, eu quero um contrato de 5 anos com cláusulas de estabilidade. Segunda, eu quero uma sala própria, com decisão sobre contratações e demissões na área administrativa. Terceira, quero que o pedido de desculpas seja feito publicamente, na frente de todos os funcionários que presenciaram minha humilhação. E quarta, qualquer interferência pessoal de qualquer pessoa em meu trabalho resulta em rescisão imediata com indenização dobrada. Silêncio do outro lado. Depois, aceito, todas. Quando você pode começar? Hoje. Voltei para a Pimentel Engenharia, mas dessa vez eu não era mais a secretária dedicada e invisível. Eu era a diretora administrativa, a mulher que salvou a empresa, a mulher que tinha exposto a verdade. E quando entrei no escritório naquele dia, todos os funcionários aplaudiram. De pé, Eduardo fez o pedido de desculpas público, reconheceu seu erro e me apresentou oficialmente na nova posição. Vi alguns olhares de inveja, outros de respeito, mas a maioria era de admiração genuína, porque todos sabiam o que eu tinha passado e todos sabiam que eu tinha feito a coisa certa. Patrícia não estava lá, obviamente. Ela tinha sido notificada legalmente da remoção como sócia e do processo criminal. Segundo soube depois, ela tentou contestar, tentou alegar perseguição, tentou virar a narrativa, mas as provas eram incontestáveis. Vídeos, documentos, extratos bancários, e-mails, tudo. O divórcio foi litigioso como esperado. Ela não recebeu o que queria. Ficou apenas com o que era legalmente dela. Metade dos bens pessoais do casal, pensão alimentícia para os filhos e nada da empresa. 0. A reputação dela? Destruída. Ninguém no meio corporativo queria associação com alguém que tinha sabotado a própria empresa. Ela virou um caso de estudo do que não fazer. E eu me tornei exemplo de resiliência, de inteligência, de estratégia, de não revidar com raiva, mas com provas. Astá! 1 ano depois, eu estava sentada na minha nova sala. Sim, agora eu tinha uma sala com janela, plantas e uma mesa enorme, revisando relatórios de desempenho da empresa. Bati na porta. Era a Juliana. Mari, tem uma mulher lá embaixo na recepção pedindo para falar com você. Ela não deu nome, mas disse que é importante. Franzi a testa. Deixa ela subir. 5 minutos depois, a porta se abriu e eu quase caí da cadeira. Era Patrícia. Ela estava diferente, muito diferente. O cabelo estava mal cuidado, a roupa era simples, sem os acessórios de grife que ela sempre usava. A postura não era mais arrogante, era derrotada. Mariana, ela disse, a voz baixa, eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir, mas eu precisava vir aqui. Fiquei em silêncio, só observando. Ela se sentou sem eu convidar, as mãos tremendo. Eu estraguei tudo. Meu casamento, minha reputação, minha relação com meus filhos, tudo. E foi culpa minha, só minha. Por que você está me contando isso? Perguntei, fria. Porque eu preciso que você saiba que você estava certa. Em tudo. Eu estava com ciúmes, sim, mas não de você especificamente. Eu estava com ciúmes da vida do Eduardo, do sucesso dele, do respeito que ele tinha. E você era a representação disso. Você era competente, respeitada, valorizada. Tudo que eu queria ser e não era. Ela limpou uma lágrima. Eu projetei minha frustração em você. E aí, quando decidi que ia me divorciar e levar tudo dele, você virou o bode expiatório perfeito.
a amante imaginária que justificava meu ódio, minha vingança. Cruzei os braços. E você veio aqui para quê? Para que eu te perdoe? Para eu sentir pena de você? Não. Eu vim para pedir desculpas. Desculpas reais. Não porque isso vai mudar alguma coisa. Não porque eu mereço seu perdão. Mas porque é a coisa certa a fazer. Você não merecia nada do que eu fiz com você. Nada. E eu sinto muito. Olhei para aquela mulher quebrada à minha frente. A mulher que tinha me humilhado publicamente, que tinha exigido minha demissão, que tinha me tratado como lixo. E senti nada. Nem raiva, nem satisfação, nem pena. Só um vazio. Obrigada pelo pedido de desculpas, eu disse. Mas eu não posso te perdoar. Não agora. Talvez nunca. O que você fez comigo me machucou profundamente. Me fez questionar meu valor, minha competência, minha dignidade. Levou tempo para eu me reconstruir. E eu não vou apagar isso só porque você se arrependeu. Ela assentiu, mais lágrimas descendo. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse. Levantou, foi em direção à porta. Antes de sair, virou. Você era tudo o que eu queria ser, Mariana. E eu te destruí porque não conseguia aceitar isso. Ela saiu, fechou a porta devagar. Fiquei ali, sozinha na minha sala, processando aquela conversa surreal. Patrícia tinha perdido tudo. O marido, a empresa, o dinheiro, o status, os amigos. E tinha vindo até mim, a pessoa que ela mais atacou, para pedir desculpas. Parte de mim sentiu um pouco de pena, mas uma parte maior sentiu justiça. Não porque eu queria vingança. Eu nunca quis destruir ninguém, mas porque ações têm consequências, e as ações dela tinham levado à própria ruína. Nos meses seguintes, a Pimentel Engenharia floresceu. Com Patrícia fora e com novas políticas administrativas que eu implementei, a empresa cresceu 30% em faturamento. Ganhamos 3 prêmios de gestão e eu, pessoalmente, fui reconhecida como uma das jovens executivas mais promissoras do setor. Minha vida pessoal também melhorou. Felipe, meu namorado, pediu minha mão em casamento. Aceitei. Nos casamos numa cerimônia pequena, com amigos íntimos e família. Eduardo foi convidado, mas como convidado, não como padrinho ou algo do tipo. Ele respeitou o limite. Minha família estava orgulhosa. Minha mãe, que sempre me incentivou a estudar, a ser independente, chorou quando me viu de tailleur na posse como diretora. Você conseguiu, minha filha. Você mostrou que competência vence política, que dignidade vence manipulação. E os colegas de trabalho? Viraram uma equipe de verdade. Eu implementei políticas de respeito mútuo, de valorização profissional, de combate a assédio moral. Nunca mais ninguém ia passar na Pimentel Engenharia o que eu passei. Nunca mais. Eduardo se divorciou oficialmente de Patrícia. Ficou com a guarda compartilhada dos filhos. Passou por terapia. Ele me disse, numa conversa franca meses depois, que o casamento já estava morto há anos, mas ele não tinha coragem de admitir. A traição de Patrícia foi, de forma estranha, uma libertação. Eu vivia numa gaiola dourada, ele disse, com medo de explodir tudo, de perder tudo. E aí, quando tudo explodiu, percebi que o que eu ia perder já não existia há muito tempo. Ele começou a namorar de novo, quase um ano depois. Uma arquiteta, parceira de negócios, que ele conheceu num evento corporativo. Pelos relatos dos colegas, ele parecia mais leve, mais feliz. E Patrícia? Soube que ela se mudou para outra cidade. Arrumou um emprego como consultora de decoração, ganhando uma fração do que estava acostumada. Os filhos mantêm contato com ela, mas a relação é distante. Ela criou um perfil novo nas redes sociais, sem ostentação, sem poses, apenas normal. Dizem que ela está fazendo terapia também, trabalhando seus demônios. Talvez um dia ela encontre paz, talvez não. Não é mais problema meu. Quanto a mim, eu aprendi lições valiosas com tudo isso. Aprendi que manter a calma é a arma mais poderosa quando alguém te ataca. Aprendi que documentar, observar e agir estrategicamente é mais eficaz do que revidar emocionalmente. Aprendi que a verdade sempre vem à tona, cedo ou tarde. Aprendi também que você não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa humilhar para provar seu ponto. Não precisa destruir para vencer. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é reunir as peças, apresentá-las na hora certa e deixar a justiça seguir seu curso. Hoje, quando passo pelos corredores da empresa, não sou mais a secretária invisível. Sou a diretora administrativa. Tenho voz, tenho respeito, tenho poder. Mas mais importante que isso, tenho dignidade. Uma dignidade que ninguém nunca mais vai conseguir tirar de mim. E sabe qual foi a melhor parte de tudo isso? Não foi a promoção.
Não foi o aumento salarial. Não foi nem ver Patrícia pagando pelo que fez. Foi olhar no espelho e reconhecer a mulher que estava ali. Uma mulher que foi humilhada, mas não foi quebrada. Uma mulher que foi atacada, mas não revidou com ódio. Uma mulher que foi subestimada, mas provou seu valor de forma incontestável. Uma mulher que, no final, não precisou se vingar. Porque a melhor vingança é se tornar tão boa no que você faz, tão íntegra no que você é, que as pessoas que te atacaram se tornam irrelevantes. Essa é a mulher que eu sou hoje. E eu tenho orgulho dela, porque no final, a humilhação que eu sofri não me definiu. A forma como eu respondi a ela é que me definiu. E essa é a diferença entre vítimas e sobreviventes. Vítimas carregam a dor para sempre. Sobreviventes transformam a dor em força. Eu escolhi ser sobrevivente. E se você está lendo isso e está passando por algo parecido, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos, quero que saiba uma coisa: você também pode ser sobrevivente. Não revide com raiva, revide com inteligência. Não busque vingança, busque justiça. Não deixe que as pessoas que te machucaram definam quem você é, porque no final, a verdade sempre vence, sempre. E quando ela vencer, você vai estar de pé, mais forte, mais sábia, mais você do que nunca. Foi isso que aprendi. E é isso que deixo para você que chegou até aqui. Obrigada por ter me ouvido, obrigada por ter acreditado e obrigada por me lembrar, só de estar aqui, que histórias de superação importam. Porque se a minha história inspirou você, nem que seja um pouquinho, a não desistir, então tudo valeu a pena. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo histórias reais de superação, de justiça, de pessoas que não desistiram quando tudo parecia perdido. E comenta aqui embaixo, você já passou por alguma humilhação injusta? Como você lidou? Vamos criar uma comunidade de apoio mútuo, porque ninguém deveria passar por isso sozinho. A gente se vê no próximo relato. Até lá, mantenha sua dignidade, sempre.